Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, após uma rodada aí para a dupla Grenal em termos de campeonato brasileiro. Olha, o Inter mais uma derrota, se aprofundando na crise, saindo inclusive agora do G6. O Grêmio venceu no último minuto, prevaleceu ali a imortalidade tricolor. O Renato cobrou muito a atuação do Grêmio, mas o Grêmio com essa vitória está no G4. Mas já tem rodada no final de semana. O Internacional tentando uma recuperação, recebendo o Fluminense que venceu o São Paulo no meio da semana lá em São Paulo, saiu do rebaixamento. É um jogo decisivo tanto para um como para outro. E o Grêmio vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense, que já está na Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, Carlos José, tudo bem? Maravilha? Darcy Filho, tá animadíssimo? Animadíssimo, Cadu, animadíssimo. Depois de ontem, então, sucesso absoluto. Absoluto, não podia ser diferente. Ângelo Garbazzo, diferente, de cara nova, hein? Eu quero ver o cara entrar com a gravação hoje quando eu disser uma coisa. Olha só. Eu quero provocar ele. Tá de cara nova. Cortar o cabelo assim, juvenil. Tá tu pode ter o teu assim, por que eu não posso ter o meu? Claro, exatamente. Então, Errou! Olha a voz. Pô, eu nem falei! Tu ficou parecido com o Schwarzenegger. É? Até a cor. Até a cor. A cor do cabelo, claro. Olha aí, Pico, olha aí, ó. Agora ele gostou. Eu, quando era guri, o cara dizia, tá parecendo com o Schwarzenegger. Depois da gripe. Mas o Garbassi que é sexy, sim. Sempre. Tá. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Nosso Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua pergunta. Também é importante que você compartilhe nos seus grupos, peça para que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, produção totalmente local. Pouco mais de um ano no ar, né? Então é importante que você faça isso até para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. É só você digitar RDC TV e você acessa qualquer uma das nossas plataformas, assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. O Instagram também da nossa RDC, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora. E o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é um seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente mais do que gaúcha, mais do que centenária, né? Genuinamente gaúcha e mais do que centenária. Então, é o caminho certo para você e a sua família ter a sua segurança também. E uma das sempre mais premiada, né, de todas. Com certeza. Todos os anos o top do seguro, é a gaúcha. Não tem e sempre presente aí o nosso GBOX. Bom, o Internacional ontem mais uma derrota, cada vez se aprofundando mais aí numa crise. O Internacional se mantinha aí, possibilidade inclusive do G6 para virar G7, né? Mas ontem até saiu em função da vitória do Corinthians diante do Fortaleza por 3-2. Então é essa briga, o Inter pode até retomar essa posição aí no próximo final de semana. O Corinthians tem no sábado um clássico, né, contra o Palmeiras, e o Internacional tem o Fluminense também nessa briga aí. Fugiu do rebaixamento por essa vitória diante do São Paulo no meio da semana, mas está aí brigando para ficar fora da zona do rebaixamento. Por onde passa toda essa crise aí do Internacional, Darcy? Cada jogo deixando mais a desejar, mudança de time a cada partida. O Zé Ricardo começou com um time lá contra o Bahia, estreou. Depois o Vasco foi outro time, o Grenal foi outro. E ontem foi outro time, completamente perdido. E o Internacional, o Rodrigo Caetano depois vai dizer que não, nem é. E depois ele usa a palavra correta em relação a esse momento que o Internacional vive, né? Essa crise. Mas
ela tem que parar, ela tem que ser estancada. E de maneira que ela pode ser estancada? Evidente que tem que vir as vitórias, tem que vir os resultados positivos. Mas de que maneira, já que o Internacional não consegue exatamente esses resultados positivos e a cada partida que passa, as coisas pioram ainda. O Inter tem que tratar de resolver as suas coisas daqui para frente. Porque, por exemplo, se você perguntar hoje quem era contra o Odair, não era ninguém. Todo mundo queria. Hoje todo mundo acha que o Odair saiu na hora errada, não podia ter saído e tal. Mas quando ele estava lá, todo mundo queria tirar o Odair. Do teu lado tem um aí. Então, esse é um dos mais por exemplo, o Internacional, as duas principais vitórias do Internacional fora de casa foram com o D'Alessandro fora da equipe. Isso dá uma crise, tu tentar dizer isso aí para as pessoas, explicar para as pessoas que é uma verdade, e com a verdade você não pode discutir. O Inter ganhou do Cruzeiro sem o D'Alessandro, o Inter ganhou do Bahia com esse treinador sem o D'Alessandro. Então, este é um dos problemas do Internacional. Ele pode entrar, pode jogar 10, 15, mas ele não pode começar jogando, ele não pode ser titular. O Internacional tem que... O Internacional tem um sistema defensivo razoável. Os laterais do Internacional não são tão bons quanto o do Grêmio, vamos ficar na comparação local, mas também não são tão ruins que possa haver uma diferença tão grande dos do Grêmio para ele. Não tem essa diferença. Até na direita eu acho que o Inter até está melhor do que o Grêmio. O Internacional tem uma boa zaga, não é a zaga que todo mundo imagina no Internacional, que seja parecida com a do Grêmio, não. É uma zaga média que não é titular em muitos clubes do futebol brasileiro. O Internacional tem um meio de campo que ele tem que ser recheado, ele tem que ter base, ele tem que ficar forte, porque um time na situação do Internacional precisa ter um meio de campo para jogar. Sem meio de campo não vai jogar, a bola não vai chegar lá na frente. O Inter se defende razoavelmente bem e se ganhar de 1-0, como fazia com o Odair, tá bom demais. Tá bom demais. Então, esta é a situação do Inter. É resolver os seus problemas. Sem pensar no passado, sem pensar no Corinthians, no Fluminense. Pensa nele, resolve os problemas dele. E queiram ou não, o que acontece fora do campo, como foi esse problema lá com a direção passada do Internacional, respinga dentro do vestiário. Isto é igual ao Cruzeiro. Há pouco se dizia, não, mas o problema respinga no Cruzeiro. Claro que respinga. Porque se respinga no Cruzeiro, respinga também aqui em Porto Alegre, respinga no Beira-Rio. Então, essas questões precisam ser vencidas, mas têm que ser tratadas de frente. É a solução que tem aí para o Internacional. É o desafio que tem aí para o Internacional. Mas o que mais chama a atenção é isso, ou seja, se era considerado ruim a situação do Internacional, e essa foi, inclusive, foi a definição, depois a gente tem até a coletiva até do Rodrigo Caetano, que olha, a fase do Internacional não é ruim, é péssima, mas quem é que criou essa péssima fase? Foi criada por quem? Seu Ângelo Garbaschi. A gente tem, inclusive, ontem o jogo do Internacional foi patético. A atuação do Internacional foi patética ontem. Né? A gente está vendo aí o Internacional está perdendo para ele mesmo. Para ele mesmo ele está perdendo. Hein, o seu Ângelo Garbaschi? Olha, muitas vezes, inclusive por você... Tu não vai pedir desculpa porque tu já pediu desculpa. Tá, não, isso não. Vai repetir isso aí. Não, né? não vou pedir porque eu já pedi uma vez, já chega pelos comentários com relação ao Odair. Mas tirar o Odair foi pior. Agora... também não estava boa a situação com ele, mas a situação ficou pior ainda. Ficou pior ainda, porque com o Odair ele perdia fora, mas conseguia ganhar em casa. Esse Internacional nem em casa consegue ganhar. Mas foi o que eu disse, Darcy, não adianta tu olhar para trás agora, tem que olhar para frente. E pior é o seguinte... O Internacional ainda depende exclusivamente dele. E o pior é o seguinte, olhar para frente... Hoje até, olha, eu vou te contar uma coisa, eu acho que essa semana aqui no programa eu estou começando a me render para muita gente. Estou me rendendo para o apresentador que defendia o negócio do Odair, que ele jogava por uma bola, no contra-ataque, porque sabia que não tinha time. Estou começando a me render para o Darcy Filho, meu colega, meu querido amigo, que há muito tempo vem dizendo, e mais uma vez me enganei, disse assim que esse Wellington Silva é um enganadorzinho.
é um ciscador. E é um ciscador, dribla e não consegue, não acontece nada. Não adianta buscar agora culpados, pontualizar, porque é um contexto. Aí é o D'Alessandro, é o Wellington Silva, é o Nico Lopes. É o conjunto. Eu vejo a situação... Não adianta tu pontualizar. A situação é a seguinte, é o conjunto. Como o grupo de atletas do Internacional era modesto, mas fazia uma campanha aplicada, ele até se mantinha na ponta de frente e tal. Mas à medida que o campeonato vai passando, o grupo vai se desgastando, as lesões vão aparecendo, os caras vão perdendo força, vem muito cartão, vem expulsão, vem o desentendimento natural, e aí vai perdendo força e vai ficando para trás. Então hoje o Internacional corre o risco, se os caras não fizerem uma reunião lá dentro, não adianta fazer pacto, porque o pacto tu tem que combinar com o adversário. Tem que fazer uma reunião para resolver os seus problemas. O Internacional não vai classificar sequer para a pré-Libertadores. Darcy, eu tenho escutado no vestiário, mais uma vez assim, inclusive hoje, declarações do Rafael Sobres, ainda está pesando a desclassificação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. E o que nós vamos dizer do Grêmio, de uma desclassificação da Libertadores, levando 5 do Flamengo, e levou a quanto? A 5ª partida sem perder? Por quê? O vestiário. Não, o Grêmio tem um comandante. Comando. Não é comando, isso é comando. Tá? Os seus comandantes escutam o seu comandante. Sim, tá certo. O Grêmio tem. O Internacional tirou aquilo que fazia, que era o Odair, buscou um técnico na Argentina, trouxe um para Tampão que nem sabe, conhecia o contexto, um técnico que está fazendo... Quanto tempo leva um técnico para conhecer o grupo? Faltando 12 rodadas. O que o seu Zé Ricardo... E não culpa nenhuma o Zé Ricardo. O Zé Ricardo não tem culpa nenhuma. O campeonato em andamento, ele sabe. Como é que ele vai conhecer o grupo, testando um time de um jogo, outro time no outro jogo, outro time. Ele não repetiu o time. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Então, aí está a diferença. Aqui, o Grêmio tem um comandante chamado Renato Portaluppi. Não precisa ser gremista nem colorado, viu? Ô Josias, ouve bem uma coisa. O cara tem um gerente na empresa. E o gerente, tem contrato, nós estamos agora em novembro, ele tem contrato até dezembro. E esse que está gerindo a empresa, está comandando a empresa, ele está sabendo que daqui 40 dias vai embora. Quais são as condições psicológicas do senhor Zé Ricardo trabalhar, sabendo que ele vai ser demitido? Mas essa não é a questão, Garbassi. Não é porque ele veio consciente disso. Ele veio sabendo. É diferente. Ele veio em busca de uma oportunidade. O pior é sair e ouvir da direção do Internacional, através do seu diretor executivo. Aí está a diferença. O Renato ontem, o presidente, já disse, não, o Grêmio terá contratações, o Grêmio irá reforçar, precisa, está ciente das contratações que precisa fazer. O Internacional foi dito, não, muitos jogadores que estão agora não vão ficar. E novas coisas. Como é que esses jogadores, sabendo que não vão ficar, vão correr? Mas o jogador de futebol é mais inteligente do que nós. É que nem o telespectador, eles são mais inteligentes do que nós, que somos profissionais. Que a mim não. Nossa, isso... tudo bem. É uma raridade. A mim não. Tudo bem, então me ouve. Tu acha que os jogadores... Ouve e aprende. Tu acha que os jogadores que vão embora não sabem que vão embora? Tá. Pois é. Os caras... Olha aqui, eu vou te contar uma historinha, historinha bem simples. O Paulo César Caju, quando o Grêmio foi disputar o Mundial de 83... Na viagem de ida, ele procurou o seu Galia no avião para antecipar a sua renovação de contrato. Tu acha que ele não sabia que ele seria mandado embora? Aí o seu Galia dizia assim para ele, eu tive a sorte de estar ao lado e me encostei um pouquinho mais. O senhor disse, não vamos renovar agora, Paulo César, vamos renovar depois do jogo que tu vai ganhar muito mais porque nós vamos ser campeões. Pô, o Grêmio foi campeão e ele não renovou. Tu acha que ele já não sabia que ele ia embora? Claro que sabe. Os jogadores sabem. Os jogadores. Tu acha que o Odair não sabia que ele ia só até o final do ano? Quando o Rodrigo o Odair, claro. Quando o Rodrigo Caetano renovou o contrato, ainda tive uma divergência com o Cadu, ele disse assim, olha,
O contrato do Odair nós vamos discutir mais adiante, Claro. essa não é a hora. Mas o é. dele já estava renovado. Claro que ele não ia renovar o do Odair. Porque os caras sabem quando não vão ficar. Tu acha que o Rômulo não vai ficar? Mas aí foi que nem disse o Luciano Duzac aqui. Então, o momento foi errado da troca. Então, se existia a convicção de que teria que ter mudado, mudasse logo em seguida. Mas essa decisão aí, essa decisão vale para o Luiz Fernando. Vale para o Luiz Fernando. Toma muita decisão quando não está lá dentro. Desculpa, mas essa é uma verdade. Que nem o irmão dele tomou uma decisão ferrada uma vez. Não vou mudar e pronto. Não, agora, esse negócio de estar mudando toda hora, não. Esse era o momento que tinha que usar aquela frase, que foi usada pelo Pedro Paulo Zac, da presidente, mas saiu de uma reunião dita por Ibsen Pinheiro. É a hora de mudar, não mudando. Essa era a atitude que o Internacional tinha que ter. A troca era foi mudar, pior. não mudando. A troca foi pior. Mas isso foi dito, isso era evidente que ia ser. Mas todos queriam mudar antes. Agora, sabe por que Todos queriam mudar antes. O Odair, quando saía de casa, no caminho já estavam vaiando ele. Agora, sabe por que isso? Essa é a minha convicção. São dirigentes que jogam para a torcida. Entendeu? Manda o treinador embora porque a torcida está vaiando. Tu mesmo disse que quando anuncia no alto-falante o nome de Dair vai, então jogando para a torcida. Mas ouvindo pessoas que nem tu. Tem que tomar decisão. Ouvindo pessoas que nem tu. Eu sei. Tu tem que te incluir. Vem cá, mas eu tenho tanta influência assim que demitir o treinador? Mas se tu tá dizendo que foi ouvir a torcida, tu é um formador de opinião. Sim. Esse Odair não serve, esse Odair não ataca, esse Odair Claro é que isso, não serve. Tanto que, como o Darcy disse, que na entrevista do Caetano não deu certeza que faria. Com um time, que ele era um time retroativo, por quê? Porque ele sabia que ele tinha que compensar com a falta de qualidade técnica. Ele chegou com um time que não tinha condições de chegar a lugar nenhum. Ele chegou a uma quarta final de Libertadores, né? Ele chegou uma final de Copa do Brasil eliminando o Palmeiras. Ele, quando saiu e foi demitido, ele estava no G4. Ele estava no G4. É preciso saber o que vai fazer daqui. Não adianta ficar discutindo o Odair agora, que ele já foi pro saco. Mas é que ele tem que saber, veio tem que saber o que faz daqui para frente. Olha aqui, eu acho que parece que domingo, se não me engano, conforme o Cadu disse na abertura do programa, parece que o Internacional vai jogar com a quinta escalação diferente. Não é isso? É algum time diferente já domingo. Como que pode ter um conjunto sem repetição? Conjunto se adquire repetindo e trocando uma peça ali. Eu vou te dizer agora eu vou te dizer o mesmo exemplo. O Odair fazia isso, tu criticava. Tu pedia o Wellington Silva, tu pedia não sei quem. Então, e mais do que isso. Eu pedia porque eu não me convencia e ainda também achava que poderia ter um time. Eu não sabia que o Internacional era um time médio, para baixo. Quantos anos tu tem de crônica? Aqui na televisão, tu não tem capacidade de analisar um time que é forte, um time que é médio, um time que é fraco? Me enganei. Agora, sabe por que muda assim o time do Internacional? Porque o Rafael Sobis, que quando veio aqui, eu devo ter sido das poucas vozes, se não a única, que falou o seguinte: está em processo de declínio, não é jogador para o Internacional. Eu vou te fazer uma pequena parte, pois não precisa da minha ajuda, mas sim. E aqui nesse programa, sentado aqui onde tu estás, estava um moço que não está mais na RDC TV, que disse uma coisa que eu achei maravilhosa, eu nunca tinha escutado isso. O Rafael Sobis vem porque será importante fora do campo. Você lembra disso? Sim. Mas como assim? Vão contratar um jogador que vai ser importante fora do campo? Mas isso não foi dito só por ele. Também, mas foi a primeira vez que eu ouvi. Como é que tu vai contratar um jogador para ser importante fora dos campos? E agora mais do que isso. Aí eu vi que não ia dar certo. Mais do que isso, e fora do campo ele não foi importante. Teve um jogo que ele desistiu da jogada do gol. Agora nesse último ele fez questão de ir embora e brigar. Foi pro banheiro. Pois eu achei que ele ia ajudar lá fora. Essa é a hora dele. Isso não é o fato dele, ou ele está passado, não está passado. Isso é falta de comando. Não. Isso passou pelo seu Nico Lopes e o seu Caetano disse que não, ele não tem que ir porque não tem nada que fazer. O Filipão mandou a seleção brasileira ele fez isso, no Grêmio ele fez isso com o Jeromel. Não vai, tu vai viajar, viaja junto. Essa era a punição, viaja junto. Viaja junto. Então isso é falta de comando. Aí são questões pontuais. Quer dizer, o Rafael Sobis, ou seja, porque saiu, mas por quê?
se é punido, se é multado, não faria isso. Aí ele saiu do Grenal, foi lá na zona mista, saiu antes e foi. Aí ele chamou os repórteres de mau caráter, que foram mau caráter, que não foi bem assim, que não sei isso. Aí ficou lá com segurança do Grêmio dando risada com o Fernandão. Né? Mas ele disse isso, mas confirmou. Confirmou que tinha saído, mas chamou todo mundo. Inventaram? Não inventaram. Tava lá. Eu sou contra repatriar jogador. Tu vai sempre comparar aquela fase. Se tu repatria o jogador, tu traz de volta, porque ele foi. A não ser que seja um jovem, que nem que foi o caso do Neymar, do Nilmar, que saiu, voltou e da. Mas o jogador que já passou, quer dizer, daqui um pouco. Eu vi o Nilmar na risco. rua outro dia, tá com a mesma cara de guri. Ele tem cara de guri, né? Mas é impressionante aquele Aí ele veio 3 vezes pro Internacional. A última foi um fracasso. Mas a menina jovem. Mas ali é um problema de lesão, não é um problema de a primeira, falta a de segunda futebol. ele deu uma resposta positiva. Agora, tu retornar com o jogador. Extraordinário. Tá aí, ó. O teu jogador do São Paulo aí, que tu endeusou lá no São Paulo, que veio da Europa, agora O Dani Alves? tá sendo mais do que criticado agora no São Paulo. Mas eu errei em deusar? Sim, não, mas ele não é um baita jogador? Mas pergunta no São Paulo o que estão pra cima dele. Pergunta no São Paulo. Mas como é que o cara jogou no Barcelona, jogou na Itália, e é titular da seleção brasileira? Onde é que eu errei? Não, pergunta no São Paulo agora. Agora tem uma coisa que ele sempre discute comigo. Mas não sou eu, rapaz. Ele sempre discute comigo e eu vou te dizer uma coisa. Tá? Ele sempre discute. Eu não vou retirar, não vou dizer que o D'Alessandro não seja craque, mas ele não é um jogador para começar a partida, ele é para entrar os 25, 30 do segundo tempo. Mas não é essa questão, quando Garbaschi. os outros já não estão é essa dançando. questão, Garbaschi. Mas no Grenal foi feito isso, Garbaschi, que não deu resultado, Garbaschi. Mas o Internacional engatou com o Daír umas 5 ou 6 partidas sem D'Alessandro. Mais uma vez, é essa questão de inicial começar, e não pode ser dependente de um jogador, que nem o São Paulo agora está reclamando, que tem que ser, que o seu Daniel é dependente do seu Daniel Alves. Nenhum time é dependente de um jogador. Essa questão do pontualizar é relativa, porque já se pontualizou 5 ou 6, nós já estamos falando do conjunto. Não é? Tu falou do D'Alessandro, tu falasse do. É isso que eu digo. Então não está pontualizando. Aí é que está. Não está pontualizando mais. E eu vou dar 2 pontualizadas a mais, que vai dar 7, e aí já é o time inteiro, não é mais pontualizar. O seu Lomba é responsável direto pela derrota do Internacional no Grenal. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E ontem o seu Danilo tomou um golzinho que atravessou a bola toda a área, daqueles que nós gremistas reclamamos que o Paulo Vitor toma e não gostamos. E caímos de pau no Paulo Vitor. A bola atravessou toda a área e o seu Danilo saiu caçando o borboleta e tomou o gol. Doutor Josias, eu digo desde o início, os 4 goleiros da dupla Grenal, o titular e o reserva, médios, são iguais. São iguais. Aqui o ali aperta e eles gemem. Aperta e eles gemem, não tem. Fala aí, Zé, vamos ver o que o Zé Ricardo, né? O que o Zé Ricardo ele explicou, né? Falou sobre mais uma derrota do Internacional. Não tem que ficar arrumando desculpa, né? A partida a gente deixou a desejar. Alguns momentos só que a gente conseguiu cumprir o plano de jogo, mas de uma forma geral a gente não conseguiu fazer um bom jogo. E entender que a gente precisa agora passar por esse momento, sabe que é um momento sensível, né? Mas a gente precisa levantar e olhar para frente porque o campeonato continua. Certamente a gente sabe do que o torcedor está chateado, todos nós bastante chateados, os atletas se sentindo muito. Mas a gente não tem que ficar inventando desculpa quando a gente realmente não produz aquilo suficiente para fazer o que a gente poderia ter feito aqui. Pois é, tá aí mais explicação e essa vai ter que ser a condição internacional, vai ter que buscar, ser psicológico, ser emocional, seja o que for, né? Mas vai ter que tomar uma posição para esse restante. Faltam quantos jogos? 6, 7 jogos, né? 7 jogos, né? E o Internacional depende ainda, exclusivamente dele. Tu esqueceu de dizer uma coisa, vai ter que buscar o psicológico, não sei, vai ter que buscar psicológico e jogo, que desapareceu. Não tem mais jogo. Mas tu tinha lá atrás, tu mesmo que fizesse essa referência, e tu abrisse o programa dizendo que o Internacional, desde a perda da Copa do Brasil, então vai ter que buscar, nesse sentido. Conhece bem lá o vestiário do Inter, quem
chega perto dele e tal. Tu acha que o pessoal do futebol fica pro ano que vem? Quando eu falo do pessoal do futebol, eu falo, claro, do diretor atual. Isso é uma outra questão. Tu acha que eles ficam? Não, o Rodrigo Caetano já renovou o contrato. A questão é a vice. Não, isso não quer dizer que o cara fique. A vice não, isso não quer dizer nada. Não, isso não quer dizer nada. Não, o Rodrigo não. Eu não tô secando nada. Eu só estou dizendo que não quer dizer. Porque eu renovo pro cara e chega em dezembro, vem um Fluminense desesperado de novo, um Vasco de novo, e tu oferece o dobro para ele vai. Pode haver mudança. Sem contar que a própria direção pode chegar e dizer assim, bate, o trabalho não foi bem feito, não ganhamos picas, tu vai viajar. Pode haver mudança no diretor, não executivo, né? No diretor político do clube. No vice-futebol. O que tu acha, Garbati? É ano político. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que tem que mudar, porque o principal responsável é o comandante. É o comandante que contrata o executivo, é o comandante que dá o aval para as contratações. A crítica é muito grande em cima dele. A crítica é muito grande em cima dele, a crítica é toda. Mas sempre eu tenho feito aqui no programa. A crítica é muito em cima dele, torcedor colorado, e não sei. Mas quando bota amigo é isso. Marcelo. Nós vamos ver o que o Rodrigo Caetano, né, falando sobre inclusive foi questionado isso aí, a troca do Odair pelo Zé Ricardo, falando também na fase que ela é péssima, que ela não é ruim. Vamos ver o que disse o Rodrigo Caetano ontem após o jogo. Bom, Rafael, na verdade eu não vou ficar comparando profissionais aqui, né? Não é nem ético. O Zé Ricardo veio para cumprir uma missão até o final do ano e formos lembrar, o primeiro resultado dele foi positivo fora e a partir de então a gente sabe que todos nós somos avaliados pelo resultado. Mas é o tipo de discussão que a gente não vai entrar nesse momento. Em relação à nossa fase, ela não é ruim, ela é péssima, né? Porque, na verdade, uma sequência de resultados negativos no momento decisivo da competição, pontos que ficam para trás, com todo respeito aos nossos adversários, eu não estou aqui falando isso em respeito aos nossos adversários, mas principalmente em relação à nossa própria performance, que além de não termos jogado bem hoje, apesar de termos tido posse, termos tentado, o próprio Zé Ricardo fez as alterações tentando jogar a equipe para frente, mas infelizmente não tivemos competência de empatar o jogo e saímos com mais uma derrota, 2 em sequência. O que nos resta mesmo é olhar para frente, são 7 jogos. Para nós aqui internamente, as nossas avaliações elas sempre vão acontecer no decorrer até o final do ano, mas nós temos aspirações ainda, nós temos que conseguir a vaga para a Libertadores, nós temos que estar na parte de cima da tabela e nós não podemos ficar, né, mesmo com essa sequência negativa, ficar aí remoendo muitas coisas, fazermos as nossas avaliações internas, as nossas cobranças, os próprios jogadores se cobram também e muito, mas é pensar que nós temos 7 jogos e a gente precisa pontuar, precisa vencer. Bom, mas isso aí pelo menos já é um conhecimento, já é um reconhecimento, ou seja, que a fase não é ruim, que a fase é péssima. Então, não está fazendo... Porque as direções de clubes gostam muito de fazer aquele discurso externo. Né? É o discurso externo para o torcedor. Não, isso e aquilo e tal. Pelo menos está havendo o reconhecimento, agora, que a fase não é ruim, que é agora, péssima. Quem elogiou tem o direito também de criticar. Eu elogiei aqui no programa e disse que era um baita executivo, respeitado nacionalmente. Rodrigo Caetano. E também tem se criticado, porque quem bancou, a direção nacional não sabia. Quem bancou o Zé Ricardo foi ele. Está sendo criticado porque trouxe um amigo dele. Mas o futebol às vezes é feito por amigos também. Né? Não vai fazer futebol com inimigos. Para deixar o Zé Ricardo era melhor deixar o Carlos Pneu, 50 de... Bom, como é que é? Para trazer o Zé Ricardo, era melhor ter deixado o Cobatini, que conhece o plantel. E ele não conhece nada. Aqui, o Colbachini, quando foi anunciado, ninguém sabia quem era. Claro que não. Só sabia a direção do Internacional. Claro. E 2 ou 3 caras Ele era muito cru, né? Parecia. Modestamente, entre os quais eu me incluo. Porque treinador, tu tem que olhar, é bem fácil. Olha o currículo do cara, se o currículo é bom, tu contrata, velho. Não tem problema. Esse aí foi campeão gaúcho com o Grêmio, com o Inter, com o Juventude, com o Caxias, na categoria dele. Então, ele foi campeão com o interior. Foi campeão com o interior. Mas, Darcy, não é momento para tu ter um grupo com cascudo, que os caras olhem. Olha. Tu sabe disso. Isso é para início de temporada. O Carille entrou mas não numa crise, não para resolver uma crise. O Carille entrou, o Mano Menezes entrou no Grêmio com os jogadores lá, atleta de Cristo, rezando lá uma noite antes do jogo lá, e batendo tambor no hotel.
Depende muito do momento, depende da sorte, depende de uma série de questões. Essa eu estou com o cara. É muito cru no momento como eu esse. achava, não vou discutir vou discutir a capacidade dele. Eu achava a entrevista dele assim, do menininho. É muito cru. Não vou discutir a capacidade. Mas é um momento, é esse momento para quem tem conhecimento, quem é cascudo para resolver. Bom, você resolve a revisão do seu carro lá na Casa Pneus. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando desgastados, estão ficando careca, então você aproveita aí a promoção permanente que tem lá, que é o feirão de pneus. Então, Avenida Ceará 1055, lá é o caminho para você fazer a revisão do seu carro e também a troca de pneus. Nosso Dois Toques também é uma empresa aí agregada ao futebol, DD Internacional, uma empresa aí totalmente participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço, inclusive gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nosso Dois Toques também para a CERS, são 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. CERS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Então, programa de estágio é êxito total com o CIE. Certamente, teus estagiários lá na Gráfica, na Impressor, tu busca lá no CIE, né, o Ângelo Garbassi. Hein? CIE? Centro de Integração. É um modelo para formar muita gente. Então, estágio... Os meus estagiários, do escritório, todos, e é verdade, não é encebação assim, porque é patrocinador, é verdade, há muito tempo que eu só uso CIE. É um padrão de formação. Olha, certo, é impressionante. Então, é o êxito total com o programa de estágio do CIE. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando da vitória do Grêmio. No finalzinho, né? Tomou um gol no finalzinho e aí na prorrogação o Grêmio acabou vencendo. O Renato, aí eu comando. Né? Teve bronca do Renato para cima do grupo depois da atuação no Grenal, aquela atuação que foi um fracasso ontem, né? Sem vontade, dito pelo próprio Renato. Mas uma vitória que deu ao Grêmio o ingresso no G4. Já voltamos. Mas é político. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Carlos Josias, Darcy Filho e Ângelo Garbasco. Vocês assistem os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas, Twitter, site, YouTube, Face, que você participa mandando essa mensagem, compartilhando também. E só você digitar RDC TV Digital, você nos acessa em qualquer uma das nossas plataformas, qualquer parte do mundo. O Instagram também da nossa RDC, para acompanhar os bastidores da nossa emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Nosso Dois Toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra câmera de segurança, casa inteligente, casa automatizada, sua casa, sua empresa, que você monitora pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, películas para carro e também para residência, com espetáculos, películas de residência, né, lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, dois endereços, Benjamin Constant 1315 da Avenida Ipiranga 5800. Também para Village, serviço contábil, só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 51, código de área 3341-2211, se torne um cliente da Village. Seu carro tem aquela batidinha chata na porta, para-lama, no para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Euclides da Cunha 309, aqui em Porto Alegre, você liga 51, código de área 3315-2160. Ligue, passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bom, o Grêmio venceu ontem, já tem inclusive aí, a gente pode rodar os melhores momentos aí dessa vitória do Grêmio, uma vitória que, olha, o Grêmio foi completamente diferente daquele Grêmio que apresentou no Grenal. O Renato teve as suas explicações, o grupo também, e o Grêmio dava a impressão com esse gol logo no início da partida que, né, faria aí um score extremamente favorável e com facilidade. Só que depois o Ceará, com o homem o CSA, que é o homem do trator, né? Fez um retrancão brabo. Mas tem que ser citado aqui que o CSA veio com time misto, né? Porque o Argel poupou muitos jogadores para jogar domingo, que deve ser o clássico contra o Fortaleza.
Veio? Veio. Para o time propor misto. Não, porque tem o clássico, né? O clássico. Significa dizer que ele além, É o clássico. além de ser um treinador fraco, eu acho que ele é fraco, ele é burro. Eu também acho. É eu fraco acho. e burro. Não. É fraco e burro. Não é burro, é sim, inteligente. é burro. Porque Não é quanto o burro. Grêmio é 3 pontos perdidos. Enquanto Fortaleza pode ser ganho. Ontem o jogo mostrou que não seriam 3 pontos perdidos. Se ele vem com o time quente e o Grêmio entrasse mole como entrou e entrou, não sei se terminaria. Não, mas o Grêmio estava sabendo no vestiário que o CSA era time reserva, misto. Então relaxou. O Grêmio não toma conhecimento do CSA com um time misto com um time reserva. É a mesma coisa. Tem algumas Só coisas. vamos deixar bem claro. Nós precisamos ter bem que claro. esse CSA aí complicou. Olha, o Palmeiras teve Ele está dificuldade complicando para tanto que está disputando. Ele está em penúltimo. Mas é um time Ele se complica em casa. Aliás, o seu Argel, quando saiu o gol do CSA, virou para a torcida do Grêmio e fez desaforinho. Mandou chupa e tal, e debochou a torcida do Grêmio. Sério? Sim. Aí não deu 2 no minuto, quem ficou chupando foi ele. Né? Ele é bagaceiro. Ele é uma figura. Ele é bagaceiro. É uma figura. Não, mas eu acho que mais importante é a atuação do Grêmio. A gente tentar analisar. O Grêmio fez uma grande atuação no Grenal, perdeu a oportunidade de ter goleado o Clássico Grenal e ontem fez uma partida sofrível. Dito pelo próprio Renato, né? Mas foi mal. Mas por quê? Foi mal. É para ver a diferença que há entre os dois. Esse é um jogo que não preocupa, com todo respeito, não preocupa para análise, não preocupa. Mas é um jogo que valia, Darcy, aí o G4. Mas tanto valia que quando o Grêmio precisou ganhar, ganhou. Foi lá, com as calças na mão. Mas ganhou, ele precisou ganhar. Estava sujeito a levar um Ele empate. antes perdeu 4 ou 5 gols. Precisou ganhar, ganhou. Forçou. Mas não dá para facilitar. Não, ninguém, claro que não. É claro que não dá. dá. Fez mal. O Grêmio foi mal. Mas é muito superior. Não, quanto a isso não. Mas é que eu sempre por digo. isso que Eu sempre sabe digo. qual é o momento que não dá para reagir. O time é extremamente reagir. superior, infinita. Mas nunca implica que o time inferior. E ontem tem que dar mérito ao Argel. Ele montou um time compactado, um time fechado. O Grêmio, mesmo numa atuação, teve dificuldades. Não significa que um time inferior não possa ganhar de um O time Grêmio, superior. durante os 90 minutos, não fez 3 ou 4. Porque Bom, mas não fez, né? por falta de qualidade. Não fez. Mas claro que não fez. Quando precisou. O problema do futebol. Não, mas eu acho que o Grêmio teve mais sorte ontem que de juízo. Foi problema do próprio Renato. problema do Mas assim futebol como tu diz não fez, ele fez. O problema do futebol é o seguinte. E nem foi ele que não fez. Quem fez até foi o zagueiro, pô. Um dos absurdos não é teve esse. culpa disso, tem? Aí, um dos Claro, absurdos não. do futebol é tu toma um gol a 3 minutos. Eu tomei um gol a 3 minutos, não deu tempo de reagir. É quando mais tempo tu tem para reagir, melhor. Então vamos ver o que o próprio Renato... Aí quando tu entra pro final do jogo, aí é difícil de tu reagir. Em 2 minutos tu virar um jogo. logo no É início muito tem tempo, difícil. só. Vamos ver o que o próprio Renato disse sobre a má atuação do Grêmio ontem. No intervalo do jogo foi dado um esporro bonito. E depois do jogo outro. Não dá, a gente não pode dar esse mole depois daquela atuação que nós tivemos no Grenal. Nós íamos enfrentar uma equipe que é muito bem treinada pelo treinador deles e além do mais, é uma equipe que está brigando contra o rebaixamento e a gente tem visto, e dei os exemplos dos últimos jogos, que eles estão dando a vida para fugir do rebaixamento. Então nós sabíamos que o jogo ia ser difícil, mas infelizmente nós não entramos com a cabeça focada da maneira que nós entramos no Grenal. No intervalo do jogo mesmo havia para eles que se continuar daquela maneira nós iríamos tomar o gol. E tomamos. Ainda bem que no final do jogo nós conseguimos virar, mas que sirva de lição. Não pode você ter aquela concentração, aquele foco que nós tivemos nos últimos 3 jogos. Mas ele não concorda com vocês. Ele diz que é um time muito bem treinado pelo... Mas olha aqui, então vou te dizer uma coisa. Ele não concorda com Eu aprendi uma Ou ele coisa. quiser para valorizar. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa com um cidadão chamado Rudi Armin Petri. Quando ele elogiava o repórter ou o adversário, é porque a pergunta era boa e o adversário era fraco. Meu Deus do céu! Tu massageia o ego dos caras, tu elogia, o cara acabou. E o seu Petrina te chamava pelo nome. Além do time, qual é a diferença? Tem que fazer a comparação. A diferença de Grêmio para Internacional. Sabe por quê?
Hoje me deram uma resposta bem simples. Além do Grêmio ter mais time, o Grêmio tem um jogador que desequilibra. O Everton. Tem mais de um. Esse desequilibra. O Grêmio tem mais de um jogador que superior. desequilibra. O Grêmio tem mais de um jogador que desequilibra, tem mais de um. Não, mas esse é fogo. O cara nunca sabe como vai conseguir marcar esse cara. O Grêmio tem um jogador que ele está botando no final dos jogos, que ele entra e faz, que é o PP, faz uma esculhambação nos jogos. Chega perto ainda. Certo mesmo, o vencedor você é quando escolhe o seu banco. O banco certo, o nosso banco, o Banco Gaúcho, é o Banco Sul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você aí, que é o Banco Sul Saque Digital. Você, inclusive, que é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique. Agora, se você não é, se torne um cliente do Banrisul. Olha, você está pensando aí em arrumar sua casa, e dar uma organizada na sua casa, em reformar e pintar. A gente está chegando no final do ano aí, né? Deixar a casa legal para as festas de final de ano. O pessoal com casa no litoral tem que deixar a casa pronta também para curtir o veraneio. Precisa pintar, enfim. Olha, lá na Ferragem Lampião, para você ter uma ideia, são mais de 2.000 tonalidades de tintas que você tem à sua disposição. Atendimento aí a condomínios, a empresa, deu um problema hidráulico, elétrico, então você aciona lá a Ferragem Lampião e você recebe a solução na sua empresa, no seu condomínio. E tem venda, teleentrega, uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs. Os fones estão aí na tela para você, 51, código de área 33400899, e o WhatsApp também, 51, código de área 991800162. Fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina com a Assis Brasil. Um atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá do Gilberto, do João Carlos à sua disposição, um estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. O próprio slogan, a frase da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Se for em outra, corre o risco de não encontrar. Na Lampião você tem a certeza que você encontra tudo que você precisa, que você imagina. O próprio slogan, né, diz isso mesmo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião. São mais de 30 anos no mercado, isso só por si já diz o que é a Ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques, na atenção, pelo menos aqui, dando voz, né, a algumas das nossas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Carlos Josias, Darcy Filho e Ângelo Garbaz. Canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande do Sul. E vamos para o mundo através das nossas plataformas, Twitter, site, YouTube, Face, que você tem aí aonde, qualquer lugar do mundo, você nos assiste aonde você estiver. Nosso Dois Toques, olha, para a ciência, estética e saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, nutrição estética esportiva, tem a micropigmentação capilar para você amenizar, acabar com a sua calvície. Olha, os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 4066-1909 e o WhatsApp também, 997-67-1909. Mas você acessa as redes sociais da Ciência, Estética e Saúde, tanto o Instagram quanto o Facebook, e são muito mais, um número muito maior desses procedimentos que eu me referi aqui. Então, confira aí nas redes sociais da Ciência, Estética e Saúde. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, pilar do São José, que está aí, ó, com toda a vantagem, venceu um segundo jogo da semifinal, amanhã no Passo da Areia, pertinho aí de uma final, né, na Copa Silverade. Pelo outro lado, vai sair o Caxias, o Pelotas venceu o Caxias por 1-0, então confirmando, poderemos ter aí o São José e Pelotas na final da Copa Silverade. Tu queria saber a classificação das equipes? Então vamos botar na tela as classificações aí para te ter uma ideia aí. E até projetando, né? O Grêmio tem a Chapecoense no próximo domingo, lá em Chapecó, e o Internacional recebendo o Fluminense aqui. O Internacional hoje é o 8º, né? Que pode, ali o Atlético Paranaense não conta, né? Porque já está na Copa do Brasil. Sim, mas se o Atlético Paranaense subir, sim, aí dá uma vaga para o Internacional. Não dá. Mas isso depende do Flamengo. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, também dá uma vaga. Agora só então, tem um comentário. pode virar G8. Aí o Flamengo sendo campeão da Libertadores, o Internacional estará. Vira no G8. Eu só tenho um comentário e analisando a classificação ali.
Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio, São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense e Internacional. Eu não vejo nenhuma injustiça. O Internacional diz assim, pá, mas está nessa posição. Não tá. O Internacional está na posição que merece. Tá bom, vamos lá, vamos dar atenção aqui, ó. O Elton Vargas, sou gremista, mas o Odair tinha que ficar até o fim da temporada. Os jogadores estão fazendo corpo mole por causa do Melo. As críticas têm caído muito torcedor. Um abraço para o Geraldo Damiani aí que está nos assistindo. Um grande abraço. Juninho Capixaba é muito fraco. O Fúvio, mas que choradeira, pede uma mamadeira com um bico aí bem reforçado para o Zezé. Quem é o Zezé? Não sei. O Zé Ricardo, quem sabe? Pode ser. É verdade. O João Vitor, o CSA é de Alagoas, na próxima rodada enfrenta o Vasco em casa. Mas ele tinha falado mesmo de um clássico, até o próprio Argel falou. Mas é como o Vasco. Aí depois, o Ceará terá o clássico diante do Fortaleza na próxima rodada, é isso aí. O João Vitor, não vamos confundir o Ceará com o Ceará. E aí vai. O Ceará com o CSA. Com o CSA, porque eu fiz essa referência aí, eu troquei, acho que fui eu que ele estava falando. Mas ele foi corajoso. O Luciano Carmo, Josias é a voz da indignação e da razão. O cara sabe muito. Ângelo Garbasco, não tem gregrê para dizer Grenal. O Darcy é um mestre. E aí vai. O Dani Alves é mais mídia do que futebol, igualzinho ao Neymar. E aí vai. Boa noite, Cadu, convidados e galera. O pessoal nos assistindo aí, muita gente. Coronel Moura, grande Coronel Meuala, o Joel, o João Paulo Vidal, Fábio Irigotti, Ana Maria Roncato, o Thiago Rocha, Gilberto Cardoso, Volney Vargas, Flávio Torino, Carlos Carrion e muita gente aqui. Ponto final, é isso? Bom, então ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta é os domingos, promoções no Barranquinho, o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mota, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Uma balada, é sexta-feira, não quer saber de blitz, vai para o cinema, vai para o teatro, vai para o futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então Teletax, 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição. E é fundamental, a importância, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Quero mandar um grande abraço lá aos restaurantes do Irmãos Pertucci. Eu sempre fui lá na Zona Norte, com o meu amigo Fernando Agafaro. Não podia deixar de passar lá na São Pedro 1105, onde tem o melhor pastel de Porto Alegre, lá no restaurante dos Irmãos Pertucci. Tá certo? Na sequência vem o Cruzando as Conversas, logo após a meia-noite, na virada, vem Joias na TV com Rossana ou na TV. Então, todo dia para você dar de presente uma joia para a mãe, para a namorada, para a esposa, para a filha. A 1 da madrugada... As joias do Cadu. Às 2, depois... Pois temos os gurizinhos do Rogério, de manhã. Continua aqui com a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite, um excelente final de semana. Tchau, tchau. Avenida Ipiranga 7110. IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.